Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para 1996, o sistema educacional brasileiro operava de um jeito meio assustador, na verdade. Era na prática tipo uma máquina de moer alunos. Uhum, é uma imagem forte, mas bem real. Pois é. Para quem gosta de dados, a situação era a seguinte: quase metade das crianças que entravam na primeira série eram reprovadas. É muita coisa. A escola não estava necessariamente ali ensinando, sabe? Sim, funcionava mais como uma peneira, né? Exatamente, um filtro industrial mesmo, punindo e expulsando quem por acaso não se encaixasse naquele molde hipertradicional. E o custo disso, o custo humano e social dessa retenção constante, era um negócio imensurável. A gente via um cenário onde os alunos passavam anos presos na mesma etapa. Nossa, verdade. Aquela coisa do aluno repetir a primeira série 3, 4 vezes. Isso. E o pior é que a criança ia internalizando um falso senso de incapacidade. Ela achava que o problema era ela. Então, foi diante dessa, digamos assim, dessa falência múltipla do sistema tradicional de progressão que o governo precisou intervir. Tinha que rolar uma intervenção urgente, né? Com certeza, precisavam mudar as regras do jogo educacional no Brasil, tentando democratizar o acesso real ao conhecimento. Não era só garantir que o aluno entrasse no prédio da escola, mas que ele aprendesse lá dentro. E é justamente para entender essa mudança de regras, essa virada de chave, que a gente faz o nosso mergulho de hoje. Nós vamos dissecar o nosso material de base, que é o volume de Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Os famosos PCNs. Os famigerados PCNs publicados pelo Ministério da Educação em 1997. A missão dessa nossa análise profunda hoje é decodificar a essência desse texto. É uma leitura obrigatória, tipo um pilar mesmo para quem enfrenta provas e concursos na área da educação. Sem dúvida. Ou até para quem só quer entender as engrenagens que tentaram, reformular o ensino fundamental brasileiro. Estou bem animado para desconstruir isso. E olha, compreender os PCNs não é só pegar e ler um manual burocrático e decorar, sabe? O documento não nasceu do nada. Não foi um delírio de um grupo de acadêmicos isolados. Teve um motivo prático. Exato. Ele é uma resposta a uma exigência legal muito específica. Até 96, o ensino era regido por uma legislação lá da década de 70, que era super tecnicista. Aquela coisa bem focada no mercado de trabalho braçal, né? Bem por aí. Mas aí, com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394, de 96, o ensino fundamental ganhou um foco totalmente inédito. A LDB de 96 é a nossa lei maior da educação até hoje. Isso mesmo. Essa nova LDB determinou que era preciso garantir a todo mundo uma formação básica comum que seria indispensável para o exercício da cidadania. E os PCNs surgem no ano seguinte, em 97, justamente para dar corpo, para dar forma a essa exigência da lei. Tá, mas aqui entra um ponto que, olha, costuma ser uma armadilha fatal em provas de concurso. Ah, clássica pegadinha. Sim, porque pensa comigo, se a LDB exigiu uma base comum e o Ministério da Educação criou os PCNs como essa referência nacional, a conclusão mais intuitiva que a pessoa tem é achar que se trata de uma cartilha rígida, né? Tipo, algo imposto de cima para baixo pelo governo federal. Que é o erro número 1 de quem está prestando prova. Pois é, só que o documento bate na tecla o tempo todo de que ele tem uma natureza flexível e principalmente não obrigatória. Como que um parâmetro nacional feito pelo MEC pode não ser obrigatório? Isso dá um nó na cabeça. Dá mesmo, mas a lógica política e estrutural por trás disso é fascinante. O governo federal precisava sim estabelecer um norte para a educação do país inteiro, mas não dava para impor um currículo engessado, único. Até pelo tamanho do Brasil, né? Exatamente. E atropelar brutalmente a autonomia dos estados, dos municípios e das próprias escolas. Isso seria inconstitucional e, sinceramente, pedagogicamente inviável. Um país com dimensões continentais não pode ter a exata mesma aula no interior da Amazônia e no centro de São Paulo. Não faz sentido.
Não faz. A realidade do aluno, a cultura, o clima, a economia, tudo é diferente. Por isso, os PCNs foram desenhados como uma referência. Eles são um referencial de qualidade e não uma camisa de força. Eu gosto de fazer uma ponte com algo mais cotidiano para ilustrar isso. É como se os PCNs fossem tipo um livro de receitas mestre. Ah, gostei dessa analogia. O Ministério da Educação vai lá e entrega a base de um caldo nutritivo que todo mundo precisa tomar. Mas a proposta exige que quem cozinha, no caso, a escola e o professor, adapte os ingredientes. Sim, dependendo do que tem na despensa local. Isso. E dependendo de quem vai sentar à mesa para comer. A receita precisa fazer sentido para a realidade regional, cultural e social do aluno. E o documento estrutura essa flexibilidade toda em 4 níveis de concretização, o que casa perfeitamente com a sua analogia da receita. Conta mais sobre esses níveis. Vamos lá. O primeiro nível é o próprio documento nacional, os PCNs. A base. O segundo nível acontece quando os estados e municípios pegam essa base e criam as suas próprias propostas curriculares, adaptando para o estado. Tá, então desce do federal para o estadual e municipal. Isso. Aí, o terceiro nível é o projeto educativo da própria escola. A escola pega a proposta do município e adapta para a realidade daquele bairro, daquela comunidade específica. Faz todo sentido. E o quarto nível? O quarto e último nível, que é a ponta da linha ali, é o planejamento do professor dentro da sala de aula. É uma verdadeira cascata de adaptações para chegar no aluno. Muito bom. Agora, essa flexibilidade toda, essa ideia de adaptar o alimento intelectual, vamos dizer assim, ela só faz sentido se rolar uma mudança radical na forma como a escola entende a digestão desse conhecimento por parte do aluno. Com certeza, a gente precisa mudar a visão sobre como a criança aprende. O que nos leva direto para o coração dos fundamentos pedagógicos do documento. Os PCNs ancoram-se numa perspectiva construtivista. E aqui, olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Lá vem, pode falar. É que tem um mito gigantesco em torno desse tal de construtivismo. A gente ouve muito por aí que o construtivismo é basicamente um abandono pedagógico. Ah, sim, a famosa lenda urbana da educação. Né? A ideia de que a criança constrói o conhecimento sozinha, do jeito dela, e que o professor não deve intervir de jeito nenhum para não traumatizar o aluno. O documento realmente propõe que o professor vire um mero espectador ali no canto da sala? De forma alguma. A introdução dos PCNs dedica páginas e páginas inteiras para desarmar exatamente esse equívoco absurdo. O texto é muito categórico ao afirmar que a interpretação do construtivismo como não intervenção trouxe danos super severos para o processo de aprendizagem no Brasil. Então eles reconhecem que houve uma falha na interpretação da teoria. Totalmente. O documento enfatiza que a função primordial da escola é sim ensinar. A virada de chave não é o professor cruzar os braços e parar de atuar. A virada é o reconhecimento da atividade mental construtiva do aluno. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o conhecimento não é uma cópia fotográfica da realidade que o professor simplesmente transfere para um cérebro vazio, como se o aluno fosse um pendrive, sabe? A tal da educação bancária, que tanto se critica. Exato. O conhecimento é uma construção que depende ativamente do aluno. Ele precisa modificar e enriquecer seus próprios esquemas mentais. Mas aí fica a dúvida. Como que essa construção acontece na prática se o professor não está lá só ditando a matéria no quadro negro para a criança copiar? Acontece através da interação estruturada. O aprendizado escolar, segundo essa base psicológica que o documento adota, exige a intervenção de parceiros mais experientes. Parceiros mais experientes seriam o professor ou até outros alunos? Os dois. O foco da intervenção pedagógica do professor tem que estar naquilo que a criança ainda não consegue fazer sozinha, mas que ela consegue resolver se tiver uma ajudinha, sabe? Uma pista, um questionamento de um adulto ou de um colega mais avançado. É o famoso empurrãozinho na hora certa. Isso. O professor atua como um mediador. Ele cria problemas e desafios na medida exata para forçar a mente do aluno a dar aquele próximo passo lógico. Entendi. E nesse processo de forçar o próximo passo lógico da criança, inevitavelmente, surgem os tropeços. A criança vai errar, o que traz à tona uma das mudanças de paradigma mais interessantes do texto,
que é a visão sobre o erro. Ah, essa parte é fundamental para qualquer concurso. Porque na escola tradicional, aquela da linha de montagem, o erro é visto como uma falha na engrenagem. É sinônimo absoluto de fracasso, de levar uma nota vermelha na prova e pronto. Mas os PCNs introduzem o conceito de erro construtivo. Uma revolução para a época, né? Só que, peraí, romantizar o erro não acaba gerando um nivelamento por baixo? Por exemplo, se um aluno que está sendo alfabetizado escreve a palavra casa com a letra Z, o professor vai simplesmente sorrir, dar um tapinha nas costas e dizer que foi uma tentativa válida? Não é romantizar o erro no sentido de deixar passar. O erro, nessa visão construtivista, funciona como um mapa diagnóstico para o professor. Não é um passe livre para a criança escrever errado para sempre. Tá, me explica melhor essa ideia de mapa diagnóstico. Pensa no seu exemplo. Quando o aluno escreve casa com Z, ele não está errando de forma aleatória. Ele não jogou letras ao acaso no papel. Ele pensou na sonoridade. Exatamente. Ele identificou perfeitamente o som da letra Z ali no meio da palavra e aplicou uma regra fonética que ele já domina. Para uma criança em desenvolvimento, isso é uma hipótese linguística brilhante. Nossa, verdade. Tem toda uma lógica interna rodando na cabeça dela. Tem! A hipótese dela é baseada na lógica que ela possui naquele momento específico. Então, o erro não é uma falha, ele é o sintoma visível de que a mente da criança está trabalhando ativamente. Então, a intervenção do professor muda completamente de figura aí. Em vez de simplesmente puxar a caneta vermelha, dar um X gigantesco e mandar o aluno copiar a palavra certa 10 vezes como castigo, o professor entende o estágio cognitivo daquele aluno. Perfeitamente. Ao analisar aquele erro, o professor descobre exatamente onde a compreensão do aluno esbarrou. Ele fala, bom, esse aluno já entende a correspondência sonora, mas ainda não sabe as exceções da regra ortográfica. O erro dá a pista para o professor. Exato. E a partir daí, a intervenção não é punitiva, ela é estratégica. O educador vai propor atividades de leitura, vai apresentar novas palavras com S que tem som de Z. Vai criando situações para o aluno perceber. Isso, situações onde o próprio aluno perceba o conflito na hipótese original que ele tinha e consiga corrigir. O erro é uma etapa inerente e super necessária para se aproximar do conhecimento real. Faz muito sentido. E olha, puxando um gancho com isso, se a criança constrói o saber através de hipóteses e de tentativas contínuas, e não através de saltos perfeitos e imediatos, a velha estrutura de reprovar quem não atinge a nota máxima num mês específico deixa de fazer sentido lógico, né? Totalmente. Fica incompatível. É por isso que o documento precisou intervir na forma como a escola organiza o tempo do aluno. E aí eles adotam a lógica dos ciclos. Que é uma das partes mais cobradas em provas. Essa organização em ciclos é a resposta direta para aquela tragédia estatística de reprovação na primeira série que a gente mencionou lá no começo do nosso mergulho. Porque a série quebra o aluno no meio do processo. Exatamente. O modelo seriado, aquele de ano em ano, pressupõe que o aprendizado ocorre em degraus regulares e idênticos para todas as pessoas. Como se todo mundo aprendesse no mesmo ritmo, de fevereiro a dezembro. E ninguém funciona assim. Claro que não. Por isso os PCNs recomendam agrupar a escolaridade em ciclos mais longos. O primeiro ciclo, por exemplo, uniria o que antes era a primeira e a segunda séries numa coisa só. A analogia que eu acho perfeita para explicar isso é a do cultivo de uma planta. Como assim? Porque aprender a ler, a escrever, a interpretar o mundo não é como bater o ponto numa fábrica. Na fábrica, a sirene toca no fim do ano letivo, a esteira para e o produto tem que estar pronto. O aluno não é um produto industrial. Exato, é um cultivo orgânico. Se uma semente precisa de um pouco mais de tempo, sei lá, mais uns 3 meses, para brotar e consolidar as raízes, o ciclo oferece essa janela de tempo contínua. Ele permite que o aluno vá se aproximando sucessivamente do conhecimento sem o estigma de ser rotulado como deficiente. Só porque não floresceu no calendário exato que a diretoria queria, né? Isso. O ciclo dá esse respiro. E essa compensação da pressão do tempo é o grande trunfo dos ciclos. Eles evitam essas rupturas anuais desnecessárias que, no fim das contas, só destroem a autoestima do aluno.
Mas olha, é imperativo destacar um alerta vital aqui. Opa, alerta para quem está estudando, manda. O pessoal confunde muito. Organizar o tempo em ciclos não significa, em hipótese alguma, aprovação automática ou facilitação. Não é passar todo mundo de ano para maquiar os dados. Não, de jeito nenhum. O documento é muito claro ao afirmar que flexibilizar o tempo sem melhorar a qualidade da intervenção didática é apenas adiar o fracasso escolar. O aluno chega lá na frente sem saber nada. Pois é, o ciclo exige que a escola assuma a responsabilidade de acompanhar aquele aluno durante todo o período mais longo, garantindo de verdade que a aprendizagem aconteça. Exige mais do professor, na verdade. Tá, então entendida essa flexibilidade, o papel de mediador do professor e a nova organização do tempo, a gente precisa falar sobre a matéria-prima de tudo isso. O conteúdo em si. O que ensinar, né? Sim, porque o documento também redefine o que significa ensinar conteúdo. Historicamente, fomos treinados a achar que conteúdo escolar é sinônimo de decoreba, pura e simples. Datas de batalhas militares. Isso, fórmulas químicas soltas, capitais e países da Europa, uma transmissão e incorporação mecânica de fatos. Só isso. Mas os PCNs ampliam radicalmente essa definição restrita. Eles dividem os conteúdos em 3 grandes categorias fundamentais. E isso cai muito em prova. Quais são as 3? A primeira são os conteúdos conceituais, que englobam fatos, princípios, basicamente o que ensinar, a teoria. A segunda categoria são os conteúdos procedimentais, que expressam o saber fazer, a prática. E a terceira, que é a grande novidade, são os conteúdos atitudinais. Atitudinais envolve valores e normas, né? Exato, valores, atitudes, ética. O currículo tradicional focava quase exclusivamente no nível conceitual. Para ficar mais fácil de visualizar isso num cenário prático de sala de aula, vamos imaginar um projeto escolar sobre reciclagem. Ótimo exemplo. O conteúdo conceitual seria o aluno saber o que é o plástico, quanto tempo ele leva para se decompor na natureza, os tipos de materiais que são recicláveis. Essa é a teoria da coisa. Os fatos. Já o conteúdo procedimental é a ação estruturada. Como separar corretamente aquele lixo, como lavar as embalagens antes de jogar fora, como organizar a coleta seletiva na escola. O professor ensina ativamente os passos dessa execução. Mas e o atitudinal? Onde entra aí? O conteúdo atitudinal, nesse seu exemplo, seria o desenvolvimento da postura ética diante de todo esse conhecimento. É o aluno desenvolver o hábito consciente de não jogar lixo no chão no dia a dia dele. A conscientização real. É o respeito pelo meio ambiente e, olha só, a valorização do trabalho dos catadores de materiais recicláveis, por exemplo. Isso é atitude. E o ponto mais inovador aqui é que o documento exige que o professor planeje e avalie essas atitudes de forma intencional. Não é só torcer para o aluno virar um bom cidadão do nada. Não mesmo. Não dá para só esperar que essas atitudes surjam magicamente na personalidade da criança. Tem que ser ensinado e avaliado. E é exatamente nessa esfera de atitudes e das urgências sociais do país que entram as grandes estrelas do documento, que são os temas transversais. Essenciais. A lista que a galera precisa saber para os concursos inclui 5 grandes temas principais: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural. Mas o que confunde muita gente é a aplicação prática disso na rotina da escola. Porque os temas transversais não são disciplinas novas na grade curricular, né? Exato. Tem gente que acha que vai ter a matéria de meio ambiente no boletim. É um conceito estrutural bem profundo, a transversalidade. Não existe uma matéria isolada chamada meio ambiente com um professor específico dando aula toda sexta-feira às 10 da manhã. A exigência da LDB é que a escola dialogue com a realidade social do país. Como se fosse um pano de fundo para tudo. Isso. Portanto, esses temas urgentes devem permear todas as áreas tradicionais do conhecimento. A imagem que eu gosto de usar para explicar a transversalidade, e que eu acho que facilita muito, é a do caldo de uma sopa bem feita. Mais comida, adoro. Sempre, né? Ninguém come o caldo separadamente num prato e a batata em outro prato. O caldo tempera a carne, a cenoura e a batata, tudo ao mesmo tempo ali na panela. Da mesma forma, a pluralidade cultural não fica isolada numa aulinha. O tema atravessa a escola inteira. Tempera o currículo todo.
Só que a grande dúvida operacional de quem lê o documento é como isso acontece na prática, na vida real, lá no chão de fábrica da escola. Acontece através de um planejamento interdisciplinar integrado. Os professores precisam sentar juntos. Por exemplo, o professor de matemática e o de história sentam lá na coordenação pedagógica para planejar. Eles conversam entre si? Exato. Aí na aula de história, os alunos estudam a formação dos grandes centros urbanos no Brasil e a desigualdade absurda no acesso ao saneamento básico. Isso aborda o tema transversal da saúde e da ética. Perfeito. Aí na aula de matemática, naquela mesma semana, o professor ensina estatística e porcentagem. Só que ele usa exatamente os dados reais de mortalidade infantil causados pela falta desse mesmo saneamento. Nossa, genial. Matemática servindo para entender o problema social. Percebe? O tema transversal é o fio condutor que une as disciplinas isoladas em torno de um problema real da sociedade. Fica muito mais claro quando a gente pensa na logística do planejamento conjunto dos professores, o que já nos empurra para o nosso último grande pilar dessa análise, que talvez seja o mais espinhoso de implementar na escola, que é a avaliação. Ah, sempre a pedra no sapato. Porque pensa dele, se a gente não usa mais a nota vermelha para punir o erro como um fracasso definitivo, e se agora a gente precisa avaliar processos, habilidades e até atitudes, como que o professor mede o sucesso nesse sistema todo fluido sem cair num achismo total? A avaliação nos PCNs, ela abandona completamente aquela função de ser uma arma de controle, sabe? Aquela coisa de classificar o aluno entre o bom e o burro no final de um bimestre. Aquela pressão da prova final. Isso acaba. Ela passa a ser definida no texto como um instrumento de autorregulação contínua do processo de ensino e de aprendizagem. A avaliação aqui é fundamentalmente formativa e diagnóstica. Eu vejo a avaliação diagnóstica como se fosse o GPS do aprendizado escolar. Como assim o GPS? Porque o GPS não grita e não pune o motorista se ele erra a rua, né? Ele simplesmente faz um diagnóstico rápido da posição atual do carro e recalcula a rota imediatamente para alcançar o destino final. Nossa, essa analogia do GPS ilustra perfeitamente a dupla função da avaliação que os PCNs propõem. Porque ao diagnosticar a posição atual do aluno, a avaliação não mede apenas a aprendizagem da criança. Ela avalia simultaneamente a qualidade do ensino que o professor ofereceu. Ah, isso é forte. O professor também está sendo avaliado? Sim. Se uma grande parte da turma não desenvolveu a competência esperada naquele ciclo, o problema não está exclusivamente no intelecto dos alunos. O método, a intervenção pedagógica que o professor usou, é que precisa ser recalculada. O professor olha para o resultado e fala, opa, preciso mudar a rota da minha aula. Exatamente. Além disso, o documento introduz com muita força a prática da autoavaliação. Que é transferir um pouco dessa responsabilidade de recalcular a rota para o próprio estudante, certo? Isso mesmo. Ao ensinar o aluno a olhar para as próprias produções dele, a identificar os próprios erros e a refletir sobre como ele, como indivíduo, aprende melhor, a escola está construindo a base para o grande objetivo final de toda a educação básica que está delineada ali. Que é a formação da autonomia. Isso, a autonomia plena do aluno. E o desenvolvimento dessa autonomia, tanto intelectual quanto moral, é realmente o ápice do documento. E os PCNs deixam muito claro que a autonomia não é um dom genético. Não é uma epifania que atinge a pessoa de repente aos 18 anos de idade quando ela sai da escola. Tipo, fez aniversário, virou autônomo? Não é assim. Não, é um procedimento que precisa ser ensinado no dia a dia, desde cedo. Não se desenvolve a capacidade de tomar decisões éticas ou de trabalhar em equipe se a criança passa a vida escolar inteira sentada, calada e passiva ouvindo alguém falar. Com certeza. E isso impacta, inclusive, até a arquitetura e a gestão do espaço físico da sala de aula. Como assim? O espaço da sala? Sim, o ambiente precisa refletir essa concepção metodológica. Pensa numa sala onde as carteiras estão sempre fixas e enfileiradas. Aquele modelo tradicional, um olhando para a nuca do outro. Exato! Com os armários de materiais todos trancados à chave pelo professor. Isso passa uma mensagem oculta de autoritarismo e de controle total. A criança não pode nem pegar uma cartolina sem pedir permissão. Pois é.
Mas quando o educador organiza o espaço diferente, sei lá, em rodas de conversa, quando ele propõe trabalhos cooperativos onde os próprios alunos precisam resolver os conflitos entre si, e quando ele dá livre acesso aos materiais de pesquisa na sala, ele cria ali um laboratório prático para a cidadania ativa. Para o aluno testar essa autonomia na prática num ambiente seguro. Isso! O aluno passa a ser o gestor do seu próprio espaço e aprendizado. Olha, que jornada estrutural impressionante a gente fez por essas páginas. Chega a dar uma clareza diferente, né? Recapitulando um pouco da essência desse nosso mergulho nas fontes de hoje. A gente viu como a exigência da nova LDB resultou nos PCNs, estabelecendo uma base que não é obrigatória, mas que é altamente influente e flexível. Uma referência de qualidade mesmo. A gente analisou a ruptura com aquele ensino mecânico da decoreba em favor da atividade construtiva da mente do aluno, onde o erro ganha valor de hipótese e de mapa diagnóstico para o professor atuar. O erro que mostra o caminho, né? Isso. E discutimos a reorganização do tempo escolar em ciclos para respeitar o cultivo do conhecimento e evitar a reprovação inútil, além da expansão do currículo para abraçar também procedimentos e atitudes e, claro, aquela engenharia logística incrível dos temas transversais. O caldo da sopa temperando todas as disciplinas. Bem isso. Tudo amarrado por uma avaliação que é contínua e focada em forjar a autonomia plena do aluno cidadão. É um documento que, olha, décadas depois de ser publicado, ele ainda impõe um nível de reflexão altíssimo para educadores, gestores e para todo mundo que formula política pública no Brasil. A complexidade de colocar todos esses parâmetros em prática na totalidade do nosso território nacional ainda é, sem dúvida, o grande desafio contemporâneo. Continua super atual. E para encerrar esse nosso estudo profundo de hoje, eu queria deixar um pensamento, uma reflexão para expandir um pouco essas ideias para além dos muros da escola. Para a nossa vida mesmo. Gosto dessa abordagem. A gente dedicou esse tempo analisando como os PCNs, que são fundamentados em estudos psicológicos e pedagógicos super robustos, eles orientam que o aprendizado humano, real e duradouro, ele acontece respeitando ritmos individuais. Cada um no seu tempo. Como uma etapa que é natural, que é necessária e riquíssima em informações para a gente crescer. A provocação que eu deixo é a seguinte: se a ciência da educação prova que essa é a melhor forma de uma mente se desenvolver e aprender, por que nós adultos, nos nossos ambientes corporativos, nas nossas relações pessoais e até naquele nosso diálogo interno do dia a dia, por que somos com tanta frequência tão implacáveis, punitivos e intolerantes com os nossos próprios erros e com os nossos próprios tropeços? Nossa, é uma reflexão e tanto para a gente levar para o resto do dia. Né? Talvez essas diretrizes que foram criadas lá para resgatar os alunos na década de 90 tenham algo muito profundo a ensinar. Não só sobre crianças, mas sobre a pedagogia da autocompaixão ao longo de toda a nossa vida adulta. Fica aí o convite para todo mundo pensar nisso. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima análise.